que é um príncipe de Deus que está aqui. Todos nós somos. Mas receber o pastor Yosef aqui hoje para a gente, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Yosef? Não, mais forte. A Deus. Vamos aplaudir a Deus mais forte, mais forte. Então, para a gente passar para ele agora, diga bem alto assim, pastor Yosef. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, assim eu já passo o microfone para o pastor em nome de Jesus e você aplaude a Deus mais uma vez. Boa noite, queridos irmãos. Desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Se assente, por gentileza. Uma satisfação grande estar aqui, podem acreditar. E, sem dúvida nenhuma, também um grande esforço físico para estar aqui. Eu e o pastor Eduardo, que está ali, viemos da nossa cidade, São José dos Campos, interior paulista, de carro, para estarmos aqui com vocês. Eu poderia, por exemplo, ter saído até mais cedo de lá, mas eu estou com problemas de saúde e tive que ir ao cardiologista antes de vir para cá para colocar aqui em mim alguns aparelhos. Estou cheio de aparelho aqui por baixo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. E aí por isso eu tive que esperar eles instalar esses aparelhos em mim para que eu pudesse vir aqui. Meu coração está sendo monitorado. Eu espero que durante esse período apareça lá vários palpites bem fortes, né? Aleluia. Só para o médico perguntar o que você estava fazendo nessa hora. Eu dizia, estava pregando a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, me acompanha aqui o pastor Eduardo. Fica de pé, pastor Eduardo Conceição, que eu conheço já há 13 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho de itinerância 14, de ministério 20 de tribuna. Então você pode imaginar o que eu já vi nessa vida. 29 países do mundo, onde eu já fui pregar, e também todos os estados da federação. Já vi de tudo que você imagina. E tratando-se de profeta, eu já vi profeta de todo jeito. Eu sou uma pessoa que me impressiono pouco com as coisas que vejo hoje. Mas eu quero dar honra a quem tem honra. Vocês estão diante de um dos maiores profetas que eu já vi. Um dos homens mais usados por Deus que eu já vi. Para a minha vida, profundamente. Então, o pastor Eduardo tem uma igreja lá em São José, pastor. E ele veio dirigindo para mim, porque eu não poderia vir. Então, ele pegou o carro dele e falou, não, vou lá com você, e nós ainda vamos tentar voltar hoje ainda. Então, gostaria que a igreja aplaudisse a Jesus pela vida do homem de Deus, o pastor Eduardo. Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3. Quem veio perder tempo, diga amém. Amém. Quem veio ouvir a voz do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mudou de lado rápido, hein, varão? Vamos diante do capítulo 3 do Evangelho de João. Eu convido, pode ficar sentado mesmo, por gentileza. Alguns anos atrás, logo quando eu converti, em 1993, eu nunca tive outra Bíblia, essa é a única que eu tive. Mas eu me lembro bem que naquela época lançaram uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo que se chamava Thompson. Nem sei se existe ainda hoje. Bíblia de estudo Thompson. Mas a Bíblia de estudo Thompson, ela era uma Bíblia de estudo interessante. Por quê? Porque a Bíblia de estudo Thompson tinha as palavras de Jesus todas em vermelho. O senhor lembra disso, pastor? Todas em vermelho. O que Jesus falava estava em vermelho. Olha aqui. Esse é Thompson? Não.
Plenitude. Também está em vermelho, hein? Muito bem, se sua Bíblia for uma Bíblia de estudo Thompson, a probabilidade deste capítulo 3 do Evangelho de João estar quase todo manchado de vermelho é grande. Por quê? Porque o capítulo 3 do Evangelho de João é a narrativa de um dos encontros mais impressionantes de toda a Bíblia. O capítulo 3 do Evangelho de João é a narrativa de uma das mensagens mais profundas que Jesus já pregou quando esteve aqui entre nós. Olhe bem, preste atenção. Jesus tinha 2 tipos de mensagens. As mensagens que ele pregava para as multidões. Ele procurava sempre simplificar o que falava, mas certamente não eram todos que entendiam o que Jesus falava. Como também aqui nessa noite, não são todos que vão entender o que Deus vai dizer. E as palavras, ou melhor, as mensagens mais profundas que Jesus já pregou, não foram para as multidões. Foi em reuniões pequenas, um grupo de pessoas pequenos, com poucas pessoas. Nós estamos diante de uma dessas explanações bíblicas de Jesus, revolucionárias, que ele pregou para uma única pessoa em uma vigília, numa madrugada. Amém? Eu queria me apegar apenas no versículo de número 10, João capítulo 3, verso 10. Você achou o verso 10? Ok, se a sua Bíblia for aquelas de estudo, vai estar em vermelho. João 3,10. Está em vermelho? Está em vermelho? Não? Sim. A narrativa aqui? Ok. João 3,10 tem 3 traduções para esse mesmo versículo. O primeiro é assim: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Essa é a mais comum, talvez seja a sua. Existe uma outra que diz assim: Tu és professor em Israel e não entendes essas coisas? Todavia, a tradução mais arcaica, mais antiga e a mais exata, tirada do texto original, diz assim: Tu, Jesus falando para Nicodemos, tu és príncipe em Israel e não entendes essas coisas? E é nessa tradução que eu quero me apegar nessa noite. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, abre o seu coração. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas saímos daqui diferente. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Yeah. Cento e 67 das 204 nações do planeta, segundo a ONU, adotaram para si um modelo de governo conhecido como democracia. Se no mundo existem 204 países e 167 deles adotaram a democracia como modelo de governo, logo temos aproximadamente 79% dos países da Terra adotarem a democracia como forma de governo. E o que é a democracia? Eu não entendo direito de política, mas existe aí uma frase que sintetiza perfeitamente, resume perfeitamente o que é uma democracia. A democracia quer dizer que o poder emana do povo. Ou seja, vai ser instituído ao poder
o personagem que o povo escolher. Esse personagem representante do poder será escolhido pelo povo. Essa é a base da democracia. E com todo o respeito que tenho ao modelo de governo de algumas igrejas, principalmente das históricas, onde o povo manda na igreja, eu quero dizer que a igreja não é uma democracia. A igreja não pode adotar a democracia como forma de governo. Por quê? Porque a instituição igreja não é uma democracia. A instituição igreja é uma teocracia. O que é uma teocracia? Eu explico. Na democracia, o povo escolhe a autoridade. Na teocracia, Deus escolhe a autoridade. Na democracia, o povo põe, o povo tira. Na democracia, o povo escolhe quem vos agrada. Na teocracia, quem manda é Deus. E é irrevogável a autoridade que Deus dá para quem escolhe. Na democracia, o povo dá palpite. Na teocracia, o povo se cala. Na teocracia, o povo se cala. Então, quem tem opinião, que guarde para si. Deus não está aberto para ouvir palpites. Todos nós sabemos que, e eu estou pregando João 3, tá? É João 3 que eu estou pregando. Todos nós sabemos que, na democracia, o poder não é absoluto. Na democracia, o poder são 3. Na democracia, o poder é executivo, legislativo e judiciário. Muitos estudiosos acreditam, de forma equivocada, que a tal democracia usada no mundo moderno é resultado de uma invenção grega, filosófica, aperfeiçoada pelos romanos. Todavia, quem inventou a democracia como um dos modelos de governo não foram os gregos, mas foi Deus para Israel antigo. Deixa eu explicar uma coisa, um equívoco que muitos cometem. Eu estou dizendo que o modelo democrático de governo, não absolutista, mas com 3 formas de governo, foi invenção de Deus para o Estado de Israel antigo. E aí você vai dizer, mas se foi Deus que inventou para Israel, então também é para a igreja? Não, porque Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Conversa que a igreja é o novo Israel de Deus. Ei, para de comer comida enlatada. A igreja nunca foi e nunca será o novo Israel. Por que não? Porque essa é uma doutrina apostólica romana. Uma doutrina pagã chamada doutrina da substituição. Deus não substitui filhos. Existe uma legislação para os judeus e outra para a igreja. Para os judeus, a legislação é a Torá. Para a igreja, é a graça através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Israel são os filhos legítimos e a igreja são os filhos adotivos. Será que eu estou falando besteira? Não? Então quem inventa o poder não centralizado em uma única pessoa é Deus para Israel antigo. E os 3 poderes, estou pregando em João capítulo 3. E os 3 poderes
do Antigo Testamento estavam vinculados a 3 relíquias, a 3 objetos. As 3 pessoas que tivessem poder de um dos 3 objetos era considerado uma autoridade do poder, do governo do país. Eu vou lhe explicar melhor. A primeira relíquia que indicava uma das 3 autoridades chamava-se, ou chama-se em língua hebraica, Keter. O que quer dizer Keter? Keter quer dizer coroa. Então a coroa é um objeto, uma relíquia. E quem tivesse com ela em sua cabeça estaria sob a autoridade do Melech, que quer dizer rei. Aleluia. O primeiro poder da Bíblia no Israel antigo era o poder do rei. E como nós saberíamos quem era o rei? Você nunca viu o rei, você nunca olhou a um desenho do rei, uma foto do rei, não sabia o nome do rei, nunca viu o rei. Mas se ele entrasse aqui, todos nós saberíamos que ele era o rei, simplesmente porque ele era o único que estava com a relíquia na cabeça, a coroa. E se ele estava com a coroa na cabeça, é porque ele era o rei. A Bíblia diz que um dia o rei de Israel foi para uma batalha, senhoras e senhores. E quando o rei de Israel chegou para a batalha com a coroa e a veste real, que ele chegou para a batalha, que os inimigos viram o rei, os inimigos não sabiam quem era o rei, não sabiam quem era o nome do rei de Israel, nunca tinham visto o rei de Israel, mas quando eles olharam no meio do exército de Israel, um homem com a coroa, o que os inimigos disseram? Se está com a coroa, certamente é o rei. Então os inimigos voltaram todas as suas armas, todos os seus arcos, e lançaram onde estava o rei, ofereceram resistência onde estava o rei, e tentaram assassinar o rei. Deu tempo para você pensar? Não? Muitos de nós não entendemos por que as coisas para nós é mais difícil do que para os outros. Muitos de nós não entendemos por que o diabo se levanta tanto contra nós e menos contra os outros ao nosso redor. É simples. É porque o inimigo detectou a coroa na sua cabeça. Se ele viu no mundo espiritual que você é uma autoridade, então é contra você que ele quer lutar e é com você que ele quer derrubar. O segundo objeto, estou pregando João capítulo 3. O segundo objeto que indicava a segunda autoridade era um bastão de acácia, redondo, comprido, com 2,5 metros de altura e curvado na ponta, fazendo menção ao cajado de um pastor de ovelhas. O homem que segurava essa relíquia, esse bastão, e olhe bem para mim, que nos dias de Jesus, essa madeira, nos dias de Jesus, já tinha 1.500 anos de idade. Vou repetir de novo. Eu estou falando de um objeto que tinha 3 vezes mais a idade do Brasil. Uma madeira. E não era uma madeira qualquer, não. Era um cajado que indicava que quem estivesse com ele em sua mão estaria dotado do segundo poder. E o nome deste homem, Gadol Cohen, que quer dizer o grande sacerdote, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não tinha coroa porque ele não era o rei. Mas o sumo sacerdote segurava uma relíquia que nada mais, nada menos havia passado pela mão de Arão. Tinha passado pela mão de grandes homens, e não foram homens que o povo escolheu, foram homens que Deus escolheu, homens da tribo de Levi. E esse cajado, essa relíquia sagrada, esse bastão gigante, tinha consigo marcado toda a árvore genealógica dos homens que o sustentaram.
Os homens que o sustentaram tinham seu nome esculpido nessa madeira, desde o primeiro Arão até o último que estava. Nos dias de Jesus, essa relíquia de 1500 anos estava na mão do sumo sacerdote. E o seu nome? Caifás, descendente de Arão, da tribo de Levi. Glória a Deus. O terceiro poder estava vinculado a um objeto mais sensível, mais miraculoso do que o bastão de Arão. O terceiro poder estava na mão de um homem que trazia nos seus ombros uma relíquia marcante, a mais importante das três. O terceiro poder estava vinculado a um homem que trazia nos seus ombros, nas suas costas, a capa de Moisés. O homem que estivesse com a capa de Moisés recebia um nome, em língua hebraica, Nasser, que traduzido para o português quer dizer príncipe. Para quem acha que Nicodemos era um andarilho, era só qualquer um no meio do povo, aqui está a prova do seu equívoco. Jesus olha para Nicodemos e diz: tu és príncipe em Israel. E não entendes essas coisas? Em código, apenas para aqueles que conhecem as Escrituras a fundo, não passa desapercebido. Aqui está a prova cabal de que Nicodemos era um homem que representava o terceiro poder da nação. Sabe quem era Nicodemos? O presidente da Suprema Corte de Justiça de Israel, que em língua hebraica chama-se Shinedrim, e em português chama-se Sinédrio. O que é o Sinédrio, pastor, aqui? O Sinédrio, como eu já disse, é a Suprema Corte de Justiça. Veja só, olhe para mim. No Brasil, nós também temos a Suprema Corte de Justiça. Chama-se Supremo Tribunal Federal. E aqui no Brasil, nós temos também nessa Suprema Corte um presidente, que é uma mulher, a excelentíssima senhora, ministra da Justiça, Carmen Lúcia. Para quem não conhece o que é o dever cívico, eu vou lhe dizer: se a excelentíssima senhora ministra da Justiça, presidente da Suprema Corte brasileira, entrasse agora por aquela porta, todos nós aqui que sabemos o que é lei cívica, se ela entrasse por ali, todos nós deveríamos ficar de pé. Por quê? Porque ela é a representação de um dos poderes do Brasil. Ela é o magistrado dotado de algo que vem de Deus, porque julgar é um atributo divino. Se ela entrasse aqui, e não é idolatria, é dever, nós deveríamos respeitá-la como uma autoridade instituída por Deus, capítulo 3 do livro de Romanos. Quem quer que eu pare, diga amém. Eu estou no começo da introdução, já estou mandando eu parar, pastor. Eu vou parar, né, para não incomodar os irmãos. O amém foi forte, hein? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Os irmãos mudam de lado rápido, hein? Olha bem para mim. A capa de Moisés é indicação de um poder. Você imagine como já é difícil ter um cajado de madeira com 1500 anos. Muito mais difícil uma capa de linho com 1500 anos. Pois a capa do Nasser, do príncipe, era uma herdade, uma herança que veio de Moisés. Aleluia. Essa capa tem um nome, Talit.
O talit é uma capa que todos os judeus usam até hoje. Talvez você já viu. Nas igrejas, hoje em dia, tem muito crente que não tem o que fazer, que está botando talit na cabeça. Gente que gosta de inventar moda botando talit na cabeça, que não sabe nem para que serve aquilo. Chega e bota porque acha bonito. Aleluia. Por isso que eu gosto das igrejas que seguem a palavra de Deus. Porque aquilo é para judeu, aquilo não é para gentio. Mas vamos em frente. Para quem já viu, o talit, ele é um chale de oração de linho branco com tiras azuis. Se você observar direitinho, você vai ver que nas 4 extremidades existem fios pendurados. O que dá vida para aquele chale de oração são esses fios pendurados nas extremidades. Se um dia você tiver a oportunidade de pegar em um talit, você vai olhar justamente aqueles fios, que o nome é tzitzi. Tzitzi são aqueles fios que estão pendurados. 8 fios, e você vai observar que existem 5 nós. Aleluia. Se a capa é a identidade espiritual de quem veste, se a capa é o ministério e a unção de quem usa, então aquele tzitzi com 8 fios e 5 nós, nada mais é do que a representação que dá validade ao ministério. Os 5 nós são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas muito mais do que isso. Os 5 nós é a mão de Deus do ministério. Aleluia. Os 8 fios pendurados são as 8 portas de contaminação, que é um lembrete: quem fechar não peca. Quem fechar as 8 portas não corre risco de pecar. Então quer dizer que todo ser humano só pode pecar por 8 portas, que são os 8 fios. Então o homem peca por onde? Eu lhe explico. O homem peca, por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coração, 7 órgãos genitais e 8 os pés que conduz para o erro. Se você vigiar essas 8 portas, o diabo não vai ter brecha para agir na sua vida. Todo mundo tem capa. Repete comigo bem forte. Todo mundo tem capa. Mais forte. Todo mundo tem capa. Até Bartimeu tinha capa. Sentado à porta, no capítulo 10 de Marcos, da cidade de Jericó, tinha um esmoleiro, um mendigo, que tinha uma autorização do Império Romano, uma capa pesada, escrita em latim atrás, que ele vivia de migalhas, que ele era um esmoleiro. Se a capa é a identidade de quem tem, quer dizer que aquele homem vive de migalhas. Mas quando o discípulo de Jesus chega em Bartimeu e diz: ei, tem de bom ânimo, o mestre está te chamando. A primeira coisa que Bartimeu fez, leia o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, e dando de si um salto, lançou fora a sua capa. Porque Bartimeu jogou aquela capa que dava a ele autorização de receber esmola? Porque Bartimeu sabia que se ele se encontrasse com Jesus, nunca mais ele iria viver de migalhas, nunca mais ele ia viver de sobras. Todo mundo tem capa, e capa é para ser usada. Ninguém pode tirar férias de capa. Alguém está me entendendo? A única vez que Paulo foi pregar sem capa, foi preso. E lá de dentro da cadeia escreve: traga os meus livros, não esquece os meus pergaminhos, e traz também a minha capa. Foi preso. Por quê? Por que Deus deixou o ímpio pôr a mão nele? Porque foi pregar sem capa. Quando a capa chegou 7 dias depois, ele estava na rua pregando o evangelho de novo. Todo mundo tem capa, diga bem forte. Todo mundo tem capa. Saul, rei desobediente, tinha capa. E um dia Saul colocou a capa e diz: estou com vontade de fazer besteira, estou querendo dar uma desviada. Quer saber? Eu vou lá na boate, eu vou tomar um negócio ali, eu vou ali com aqueles meus amigos que não são crentes, ninguém vai ver. Aí lá vai Saul, desculpa a palavra, tá? Posso falar ou não? Pode, moço? Pode? Olha que eu falo português rasgado.
Lá vai Saul fazer cagada escondido na caverna. Tem muito crente fazendo cagada por aí. Quer fazer cagada, vai fazer sem capa. Achando que o pé lá e o pé aqui vai dar certo? Vai brincando com fogo. Fazendo caca escondido, está Saul achando que ninguém está vendo. Davi estava lá. Davi poderia ter rasgado Saul, mas Davi fez pior. Cortou os nós das extremidades. Quando Saul sai, igual muita gente sai, dizendo, não, ninguém me viu, deu certo o golpe, eu fiz e ninguém está sabendo. Quando Saul saiu para fora, ele se encontra com Davi, Davi olha e diz, Saul, eu te vi, hein? Te vi lá, hein? No pisca-pisca, eu te vi. Eu poderia ter te matado, Saul, mas eu fiz pior. Tirei a mão de Deus do seu ministério, tirei a mão de Deus da sua capa. Agora é Deus que vai tratar com você. Quantos ainda querem que Deus continue com a mão na sua capa? Levante a sua mão. Aleluia. Jesus também tinha uma capa? Claro que tinha. Você se lembra? Que a mulher disse assim, se eu tocar na orla é nos fios pendurados. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Na capa de Jesus. Diga bem forte comigo, Jesus também tinha capa. Porque Jesus tinha ministério. Desculpe, ele tem ministério. Nós estamos aqui debaixo do ministério dele. Da continuidade do ministério dele. Do penhor, a garantia do ministério dele. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quando Jesus vai morrer, ele morreu de quê mesmo? Enforcado? Alguém me ajuda? Jesus foi enforcado? Não. Foi apedrejado? Não. Foi entregue na cova dos leões? Não. Morreu como? Crucificado. A palavra que se aplica para a cruz é opróbrio. Alguém sabe me responder o que é opróbrio? Não sabe? Só você? Vergonha. Por que é maldito quem é pendurado no madeiro? Por que é envergonhado quem é pendurado no madeiro? Não sabe também dizer? Eu vou lhe dizer. Porque quem é crucificado pelado, nu. Os artistas renascentistas não tiveram coragem de pintar Jesus pelado. Tamanha grandeza da vergonha. Então colocaram um pano no desenho, na escultura, no quadro, para não envergonhar o Senhor, pelo qual nos comprou para estarmos aqui nessa noite. Mas a grande vergonha da cruz é morrer pelado. E lá no final do Evangelho de João, você vai ver que no pé da cruz existe a sua mãe, Maria, que está esperando tirar o corpo da cruz. Por quê? Seria dor maior do que ficar lá esperando tirar o corpo? Maria deveria estar em casa, sim ou não? Ou então distante, sim ou não? Mas ver uma dor daquele tamanho de perto, por que ela estava ali? Simples. Ela estava ali porque a capa de Jesus estava no seu ministério, nos seus ombros. Maria, esperando tirar o corpo, para enrolar o corpo na capa de Jesus. Veja, eu estou falando de alguém que não ressuscitou por intermédio de ninguém. Ele se auto-ressuscitou pela unção da sua própria capa ao terceiro dia. Pela grandeza da sua unção ao terceiro dia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Enrolaram Jesus na própria capa e colocaram dentro da tumba. No terceiro dia ele ressuscita. E corrigindo aqueles que são mal informados, não é lenço que Jesus deixou na tumba. Foi a sua capa. Ele ressuscita, dobra a capa e coloca na tumba. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? É uma indicação de que ele vai voltar. Toda vez que alguém sai e deixa a sua capa dobrada, está dizendo, estou marcando o meu lugar, mas eu vou ali e já volto, eu vou voltar. Quando ele dobra a capa, ele está endereçando. A primeira pessoa que vê a ressurreição é uma discípula de Jesus, mais fiel do que muitos. Maria de Magdala, ex-prostituta.
Maria de Magdala é a primeira a ver. Quando ela chega, que ela vê, a primeira coisa que ela vê, a capa. Ô irmão, se fosse eu, uma capa daquela, é logo que eu corria, pulava em cima e abraçava. Por que Maria de Magdala não pegou a capa? Simples, porque ela estava no culto que Jesus endereçou a capa. Jesus encomendou aquela capa para o seu sucessor, e ela viu Jesus encomendando. Foi quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos naquele culto que Pedro era o sucessor. E se é o sucessor, tem direito na capa. O que ela faz? Quando ela vê a capa, ela se lembra da mensagem. E sai correndo. Vai e chama Pedro e diz: Pedro, você lembra que Jesus prometeu que ia dar a capa para você? Vamos lá, porque ela está dobradinha te esperando. E quando Pedro chega, abraça a capa, ele recebe um novo ministério, que só na primeira mensagem ganhou. 2.000 pessoas foram batizadas com a nova unção que veio sobre Pedro. Quando eu falo sobre a capa de Moisés, eu lhe explico por quê. O livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, o quarto, o livro de Números, que em hebraico chama-se Bamidbar, no deserto, está a narrativa de onde vem essa capa de Moisés. A Bíblia diz que quando aqueles 2,5 milhões de hebreus saíram do Egito, Deus instituiu o governo centrificado ou centralizado. Melhor, centrificado não existe, né, irmão? Centralizado na pessoa de Moisés, ali estava a autoridade máxima. Então quer dizer que esses 3 poderes estavam só em Moisés. Ele era o sacerdote, porque ainda não tinha instituído o templo, o tabernáculo. Ele era, além do sacerdote, o juiz da nação, o príncipe, e também era o suposto rei. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que Moisés acordava e dormia com gente à sua porta. Quando Moisés acordava de manhã, a filha já estava dobrando a esquina. Os crentes brigando por galinha, por terra, por marido que bateu em mulher, brigando por isso e por aquilo, e quem é que resolvia? O príncipe Moisés. Chegou um dia, Moisés disse: não aguento, a demanda é grande, Deus. Estou pregando João 3. Eu não aguento, Deus, a demanda é muito grande, é muito problema para pouca pessoa. Eu não dou conta sozinho. E eu preciso de ajuda. Para conferir, leia o texto. Deus olha para Moisés e diz: escolhe você 70 homens. Mas não pode ser qualquer um. Porque Deus não escolhe qualquer um. Escolhe você, Moisés, 70 homens. Justos, piedosos, longânimos, misericordiosos, compassivos, bons. Homens de Deus, escolhe você, 70. E quando você escolheu 70, você pega a unção que eu te dei na capa e passa sobre a cabeça deles. Quando Moisés fez isso, o Espírito e a unção que estava sobre ele também sobreveio sobre os 70. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, ali se institui, redobre sua atenção, a Suprema Corte de Israel, 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás. 70 homens justos julgavam a nação na corte máxima. Era o Sinedrim, o Sinédrio. E Moisés era o príncipe da Suprema Corte, o presidente do Sinédrio. Quem me entendeu? Para isso foram instituídos para Moisés julgar um trono, e a capa era a representação desse poder. Claro que quando Moisés morre, essa capa é passada para Josué. Quando Josué morre, essa capa é passada para 13 pessoas num período de 300 anos. É o período bíblico chamado juízes, porque Israel não tinha rei. E quem controlava? Os juízes. Vou falar o nome de alguns deles: Jair, Tolá, Jefté, Gideão, Barak, Débora, Sansão. Tiveram a glória de colocar a capa que um dia foi de Moisés e de Josué.
Depois dos juízes, quem recebe essa capa? O último juiz foi Samuel. E Samuel também passou essa capa para Saul. E Saul também passou para Davi, porque aí se mistura, se difunde o reinado com o poder de julgar. E o último rei que julgou chamava-se Salomão. E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar na Bíblia, porque eu estou falando o que está escrito. Você vai me perguntar onde? Eu vou lhe dizer, procura. Eu falo, está na Bíblia. Alguém pergunta onde? Eu digo, procura. Quando eu falei, em 2010, que Isaac tinha 33 anos, tem gente até hoje procurando a idade de Isaac. Tão simples saber. Isaac nasce, Abraão tem quantos anos? Sabe não? 100 anos. Acho que o irmão ali está bem preparado já. Hein? Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos, ok? Gênesis 22 não fala a idade de Isaac. Fala a idade de Abraão. 133 anos. Não está na Bíblia não, pastor, o que eu está falando, eu não tenho idade de Isaac, não. Não tem mesmo, não. Não tem mesmo. Tem a do pai. Quem quer que eu pare, diga amém. Ainda eu ouvi um amém. Abre aqui para mim, por favor. Vou começar a pregar agora. A capa que está sobre os ombros, preste atenção, de Nicodemos, passou nos ombros de Esdras, Neemias, do profeta Zacarias. A capa que está nos ombros dele foi visitada por Elias, por Eliseu. Não é qualquer capa. É uma capa que traz a marca, o cheiro, o tato dos heróis da Bíblia. Quem tinha capa era mais respeitado do que quem tinha coroa e o bastão. Por quê? Porque julgava o povo com equidade. Redobre sua atenção. Para se chegar a tamanha responsabilidade, a tamanha glória, a pessoa deveria ter passado por 60 anos de estudo. A pessoa era ingressada com 5 anos na Yeshivá, que é a escola religiosa, para ser príncipe, Nasser. Ela só poderia concorrer ao cargo a partir dos 65. Nicodemos tinha 80. Então, nós estamos falando de um catedrático. Nós estamos falando não é de qualquer um, não. Nós estamos falando de alguém que era representante do poder de Israel. Nos dias de Jesus, 2 das 3 relíquias ainda existiam. Ainda existia nos dias de Jesus o bastão que estava na mão de Caifás. E nos dias de Jesus a capa estava no ombro de Nicodemos. Olhe para mim. A única relíquia que não existia era a coroa, que fora destituída no cativeiro babilônico. Alguém está me entendendo ou não? Eu estou complicando, né? Quer que eu simplifique a conversa? Quer que eu seja minucioso, detalhista, ou posso passar a régua por cima? Tem alguém aí? Hein? Tem alguém aí? Quer que eu seja minucioso ou que eu passe por cima? É? Olha, então tá bom. Se você olhar uma foto hoje de Jerusalém, a maioria delas é tirada do Monte das Oliveiras, Eduardo. E você vai ver uma muralha grande, que na foto parece pequena, não é? Se você olhar bem a foto, você vai ver os ônibus desse tamaninho. Isso quer dizer que as muralhas são altas, muito altas. A parte mais baixa tem 14 metros de altura. A parte mais alta, o pico mais alto, onde Satanás tentou jogar Jesus, em uma das 3 tentações, tem 40 metros de altura. É alto. Naquela extremidade mais alta, colado ao templo, estava o prédio, o Palácio da Suprema Corte. Se é o Palácio da Suprema Corte, então esse palácio era onde estavam os 70 que compunham a Suprema Corte, chamada de Sinédrio. Quem entendeu? Por que estava ali no pé do muro, no lugar mais alto? Eu lhe explico por quê.
porque aquela sala de justiça era a mais frequentada dos 3 poderes. Se tinha mais gente, mais pessoas frequentando, ela deveria ser mais refrigerada. Não existia ar-condicionado na época. Ela está no lugar mais alto, porque é exatamente onde o vento bate direto. Ali existiam arestas na parede para que o vento circulasse naquela sala. Aleluia. Era ali, daquele trono que Nicodemo, sentado, depois de passar muitos anos sonhando em sentar ali e tocar na relíquia que um dia foi de Moisés, que Nicodemos dava os vereditos para aqueles que para receber se prostravam diante dele. O príncipe Nasser nunca se prostrou diante de ninguém. Sempre se prostraram diante dele. Alguém está me entendendo? Pois pela mesma aresta que o vento entrava para refrescar, também era de lá que o vento trazia a voz de um pregador revolucionário. Um pregador de rua, que não estava gritando dentro dos templos, mas sim nas praças. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olhe bem para mim. Um dia desse, eu aprendi um mistério profundo com Deus. Lá em São José dos Campos tem uma praça chamada Praça do Sapo. O Eduardo sabe onde que é. Eu tinha ido no cartório que é lá naquela praça. Quando eu cheguei naquela praça, tinha um irmão pregando, gritando, todo suado. Naquele dia o Espírito Santo me disse, isso daí que é pregador, não é você não, Yosef. Pregador de templo é a coisa mais fácil que existe. Ser aplaudido pelos outros e respeitado é a melhor coisa que pode existir. O pregador de verdade, aquele que prega e recebe em troca risadas, e recebe em troca blasfêmias, e recebe em troca afrontas, mas mesmo assim continua pregando. Eu não sou pregador não, irmão, eu tenho vergonha de quem prega nas praças e na rua. Você que sonha um dia ser pregador, quer começar seu ministério, vai para as praças. A glória está ali. Pregar para dentro dos muros, qualquer um prega. Eu quero ver você pregar fora dos muros. Naquele dia o Espírito Santo me disse, tira tudo que você tem no seu bolso, vai lá e dá para ele. Talvez estivesse até sem comer. E eu fui, peguei tudo que eu tinha, dei uma oferta para ele, ele chorou. Falei, foi Deus que mandou te dar, e fui embora. Daquele dia em diante, eu não posso ver um pregador de rua. Sempre que eu vejo, eu tiro o que eu tenho no bolso e dou a ele. Já desse eu estava andando no centro de São Paulo, tinha um homem com a barba desse tamanho pregando, falando que Jesus estava voltando. As pessoas não davam nem ouvido para ele. Quando eu vi, o Espírito Santo falou, vai lá e oferta na vida dele. Que eu encostei nele e tomou um susto. Falei, Deus mandou te dar isso aqui. Ele, sai, irmão, sai, tira a mão de mim. Tira a mão. Achou que eu queria fazer alguma coisa com ele. Falei, não, irmão, olha aqui no meu olho, olha aqui. Deus mandou te dar uma oferta. E ele ficou quieto. Fiei tudo no bolso dele. Os R$400 que eu tinha, andei aí. Fui embora. Então aprende. Quando você vê um pregador de rua, honre ele. Porque ele está pregando em nome do Senhor. Naquele dia, algo impeliu o coração de Nicodemos. O que pode fazer um homem dotado de tanto poder, de tanto conhecimento, de tantas honras, de tantas regalias, se interessar pela voz de um pregador que prega para o lado de fora dos muros? Que mensagem era essa que Jesus pregava, que chamava a atenção daquele homem poderoso? Eu vou dizer algo aqui, olhe bem para mim. Se a sua pregação não chama a atenção de ninguém, está alguma coisa errada com ela. A mensagem de Jesus era tão poderosa, tão revolucionária, que fez o coração daquele homem arder. Eu até imagino o que Jesus estava pregando. Jesus devia apontar para dentro dos muros e dizer assim, vocês ouviram o que os religiosos lá de dentro dizem? O que os religiosos ensinam? Ensina que se alguém der um tapa na sua face, você não deve reagir. E eu vou dizer uma coisa, hein, irmão. Se algum de nós aqui tomar uma bufetada na cara e ficar quieto, eu vou dizer, está bem, viu, irmão? Você está bem. Eu vou até te cumprimentar que você está bem. Mas essa proeza é para religioso.
Para quem segue Jesus, o negócio é mais apertado. Jesus diz: os religiosos que nem sempre vão entrar no reino dos céus. Aqueles que acham que é a igreja que salva e não eu. Aqueles que acham que o ritual é mais importante do que a palavra. Então, eles dizem: se alguém der um tapa na sua cara e você não reagir, você está bem. Eu, porém, vos digo: se alguém der um tapa, oferece a outra face. Porque se a sua justiça não for maior do que dos religiosos, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Irmão, nunca ninguém tinha dito isso. E é essa mensagem ardente, dizendo: se alguém te convidar para andar uma milha, larga tudo e anda com ele. Andar uma milha, parar a sua vida para caminhar com alguém. E aí você pensa que é só caminhar do lado, né? Mas não é não. É só uma milha que Jesus está falando, é largar a sua vida, pegar o cansado, botar nas costas e andar uma milha carregando ele. E aí Jesus diz: os religiosos dizem que se você carregar alguém uma milha, você está bem. Eu, porém, vos digo: não joga ele no chão na primeira milha. Se alguém te chamar para carregar uma milha, carrega 2. Porque se o que você faz não for melhor do que dos religiosos, de maneira nenhuma vocês vão ver o reino de Deus. Resumindo, quem só faz o que é mandado é escravo. Quem faz mais do que é mandado é filho. Aleluia. Oh, aleluia. Eu imagino, agora eu vou conjecturar. Agora eu conjecturo com coerência. Eu acho que Nicodemos recebe aquelas mensagens. Que mensagem forte. Isso é muito forte. Nicodemos deve chamar o seu secretário de confiança e dizer: vem cá, dá um ouvido aqui, tá vendo? Você sabe onde fica essa praça? Eu quero que você vá lá e chame esse pregador aqui, eu quero conhecer ele. Eu quero que ele venha me visitar aqui na Suprema Corte. Diz para ele que eu vou dar uma monção de honra ao mérito. Diga para ele que eu vou honrar ele aqui, aqui no tribunal. Todo mundo quer. Então, vai lá, assistente, chamar esse pregador só para mim ver ele de perto. Vamos dizer uma verdade aqui, vai. Cá entre nós. Você está lá na sua casa assistindo Vale a Pena Ver de novo, com a cara para cima, ao invés de estar lendo a Bíblia. Está lá, perdendo tempo. Aí o correio manda uma carta para você, quando você abre Brasão da República, um convite: eu quero convidar você, o seu nome, para vir a Brasília, porque a ministra da Justiça, a presidente da Suprema Corte, quer honrar você, dando para você um honra ao mérito. Irmão, eu vou dizer para você, até de jegue você vai, de bicicleta, de pé, de helicóptero, arruma dinheiro para comprar roupa nova. Por quê? Porque para ser honrado, a gente faz qualquer coisa para ser honrado. Quando o assistente chega lá na praça e diz: e aí, Jesusão, tudo bem? Como é que vai? Sou assistente do Nico. Ele quer te conhecer de perto, quer te honrar lá na Suprema Corte. A resposta de Jesus para o assistente: quer me conhecer? Se ele quer me conhecer, então venha ele até mim, porque eu não vou até ele. Fica chocado o assistente. Quem recusaria um convite desse? Aí ele volta e diz: presidente, o homem é linha dura. Porque eu cheguei lá, ele falou: se o senhor quiser, que o senhor vá até onde ele está. Ora, irmão, o presidente do Supremo não poderia andar no meio do povo. Ele não poderia ser visto no meio do povo. É regra, é dogma da religião judaica. Ele não poderia andar no meio do povo. Ele diz: como é que eu vou encontrar esse homem? Porque se eu for visto no meio do povo, eu vou perder o meu ofício, o meu cargo. Mas a chama do coração de Nicodemos ardia tão forte, que ele correu todos os riscos. Eu vou dizer de novo, eu quero endereçar aos covardes. Se você ainda não fez de tudo para ter uma experiência com Deus, é porque você não quer ter experiência com Deus. Porque quem quer ter experiência com Deus, ele corre todos os riscos para ter uma experiência sobrenatural com Deus.
Nicodemos pensou e pensou, só tem um jeito. A hora que ninguém está na rua é de madrugada, é essa hora que eu vou. Vai lá, assistente, e pergunta para ele, onde ele mora, que eu vou na casa dele essa madrugada. Quando chega para Jesus, Jesus diz, onde eu moro? As raposas têm seus covis, os pombos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas faz o seguinte, vai lá e fala para o presidente, vai lá e fala para o príncipe, que eu estou hospedado numa casa de pau a pique, chão batido aqui na favela de Jerusalém. Manda ele lá, essa madrugada eu vou estar esperando ele lá. E então, quando o assistente diz, essa madrugada ele te espera em tal lugar, Nicodemos tirou pela primeira vez do ombro a capa de Moisés, dobrou e botou em cima do trono, na esperança de voltar e pegar de volta o que é seu. Estou todo arrepiado debaixo desse blazer. E colocou o seu simples talit e foi na penumbra da noite até o subúrbio de Jerusalém. Quando ele chega naquela casa de pau a pique, que ele entra, a casa só tinha uma cadeira. E era Jesus que estava sentado nela. O pastor, isso daí não está na Bíblia. Não está mesmo. Linha de coerência. Eu provo que estava. Sabe por quê? Que só tinha uma cadeira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Nicodemos se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar para ele o que tinha a dizer. Se tivesse cadeira, ele sentava. Porque o príncipe nunca havia se dobrado diante de ninguém. Vai receber o que eu falo ou não? Se prepare, porque você vai chegar num ponto da sua vida que não tem cadeira para você sentar. Se prepare que vai chegar um dia que ninguém vai te aplaudir, que ninguém vai estender a mão, vai te beijar seu rosto, ninguém vai te honrar. Mas esse momento é o momento certo para você se jogar nas presenças de Jesus e receber e ouvir o que Ele tem para lhe dizer. Tem momento que Deus tem que tirar as cadeiras de perto de nós, senão a gente senta mesmo. Ele arranca todas. E diz, chegou a hora de se prostrar. Nicodemos se prostra aos pés de Jesus, o príncipe de Israel. E faz uma afirmação para Jesus. Bem sei que tu és um mestre enviado da parte de Deus. Bem sei que Deus é contigo. Porque somente alguém que tem Deus na vida que faz os sinais que você faz. Eu sei que você é o Messias que nós estamos esperando. Agora Jesus vai pregar a mensagem mais profunda de toda a Bíblia. Olhou para ele e diz, necessário vos é nascer de novo. Ai, ai, ai. Volta aí, vai, João, capítulo 3. E volta todinho lendo a Bíblia até Gênesis 1. E veja se algum pregador já havia dito isso antes. Desde Adão até Jesus, nunca ninguém tinha dito que era necessário um homem nascer de novo. Isso é uma revolução. E ao mesmo tempo que isso é simples para nós, isso é complexo para o doutor que não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a resposta de Nicodemos é a mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Nicodemos vira para Jesus e diz, peraí. Nascer de novo? Como assim? Eu velho, olha o tamanho da minha barba. 80 e poucos anos, eu velho. Entrar de novo no ventre da minha mãe? Fala se isso não é uma idiotice. Jesus deve fazer o quê? Esperava tudo de você, Nicodemos, menos uma besteira dessa. Ei, Nicodemos, perdeu a chance. Que chance? De ficar calado. Quero dizer para algumas pessoas aqui que você tem perdido muita chance. Tem falado mais do que deve. E para você ficar falando essas besteiras que você anda falando, é melhor ficar quieto. Fecha o bico.
Se você quer que esse casamento continue, mulher, para de ficar enchendo o saco. Falando besteira. Esticando chiclete, desenterrando defunto. E não fica, ai, irmã Mariquinha tinha que estar aqui, essa mensagem é para ela. Se a irmã Mariquinha não está, e você está, é porque é para você e não é para ela. Só os irmãos, o homem deu glória, né? Já arruma para vocês, viu? Olha aqui para mim. Mas como assim, mestre, nascer de novo? Eu não entendi. Jesus vai e manda outra pesada em cima dele. Ei, Nicodemos. Vento. Vento. Ruach. Vento. Nicodemos. Sim. Então, quem é nascido de novo é semelhante ao vento. Nicodemos diz, agora lascou de vez porque eu não estou entendendo nada. Diga bem forte comigo, vento. A segunda vez. A terceira. A quarta. 5. 6. Bem forte. Vento. Vento. Alguém consegue prender vento? A única forma que a gente prende vento é aqui e não dura muito tempo. Mas tenta segurar o vento aí. Prende o vento. Alguém consegue prender o vento? Bem forte. Não. Me responde, sim ou não? Não. Então eu vou traduzir o que Jesus está dizendo, vou interpretar. Jesus está dizendo que quem é nascido de novo é livre. Jesus vira para Nicodemos e diz, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você seja o meu discípulo. Olhe bem para mim. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. O primeiro ano é chamado de ano da inauguração. O segundo, quando ele ficou famoso, ano da popularidade. E o terceiro, ano da oposição. Olhe para mim. João 3. Jesus ainda não tinha os 12 discípulos. Ele estava começando a procurar os discípulos. Ele tinha acabado de iniciar o seu ministério. Quem está me ouvindo? Logo de cara, Nicodemos vai ao encontro dele. Não tinha um discípulo. Quando Nicodemos vem, Jesus diz, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você seja um dos meus discípulos. Mas você não pode ser meu discípulo na condição que você está, porque existe algo que te prende. Algo que mantém o seu coração apegado. E é aquela capa que está nos seus ombros. Volta lá na corte e renuncia ao que te prende. E me segue. Se você me seguir, não vai ter ninguém para te servir mais, não vai ter mais palácio, mais regalia e mais honra, não vai ter mais. Vai andar no deserto. Talvez vai comer pão e peixe apenas. Não vai ter mais ninguém te aplaudindo, mas te perseguindo. Só tem uma coisa. Se você abrir mão daquele palácio e daquela capa para me seguir, você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo para servir o Filho de Deus. Se você abrir mão daquilo que te prende, você vai ver coisas que você nunca veria lá. Então Jesus olha para Nicodemos e diz, quer andar comigo? Renuncia ao que te prende. Pronto, vim falar isso. Deus não trabalha com gente apegada a nada. Seja o que for,
enquanto isso estiver na sua vida, dominando o seu coração, você ainda não está livre para andar com Jesus. E com todo respeito, não importa se você tem 80 anos de igreja. A gente aqui é meio besta, né? Que chega falando, eu tenho 14 anos de ministério, grande coisa. Para Deus o que importa não é tempo, para Deus o que importa é intensidade. Por isso que tem novo convertido que é mais crente do que crente velho. Porque ele tem intensidade, fogo. O fogo não apagou, enquanto do outro só o pavio fumegando. Olhe bem para mim, preste atenção. Jesus olha para Nicodemos e diz, tem uma coisa, eu sei que você me quer, Nicodemos, mas tem uma coisa que te prende, que me afasta de você, que impede você de chegar para mim. E para você andar comigo, você vai ter que renunciar a isso. Eu vim aqui dizer a você que existem coisas, eu estou aqui dizendo para mim, que talvez existam coisas entre nós e Deus, que nos impede de ter experiência de andar com Ele. Qualquer coisa que domine o nosso coração. Gênesis capítulo 22. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, toma o teu filho, no singular, teu único filho. Espera aí. Único filho. Deus errou. Errou porque Abraão não tem um só filho. Abraão tem dois. Ismael e Isaque. Então não é único. Por que Deus diz único? Ele explica por quê. Abraão, toma o teu único filho, aquele que tu ama. Quer dizer que o outro não valia nada para ele? E para Deus só vale o que vale para você. Se você tirar R$5 do seu bolso para dar de oferta, e esses seus R$5 valer muito para você, simbolizar muito para você, Deus vai aceitar. Mas se R$5 não valer nada para você, para Deus também não vale nada. Rasga e joga fora. Se alguém chegar aqui com R$50 mil, está aqui, pastor, de oferta, mas ter 50 milhões guardado, queima os R$50 mil, joga no lixo, porque não vale nada 50 mil para você. Para Deus só vale o que vale para nós. E nós, seres humanos, somos tão carentes que nos apegamos até a cachorro. Nós nos apegamos a cachorro, nós nos apegamos a pessoas. A gente ainda enche a boca para dizer, os meus filhos. Seus? Não, não são seus. São de Deus. Deus deu para você cuidar deles e você vai ter que dar conta. Seus filhos não são seus. A minha casa também não é sua. Você vai morrer e outro vai cair para dentro. A minha igreja, a igreja sua, parabéns, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém é dono de igreja. O que temos não é nosso. Foi Deus que deu na nossa mão para administrar. E cuida direitinho, não deixa enferrujar não, porque Ele vai voltar para cobrar. E Ele é bom para cobrar, hein? Do mesmo jeito que Deus é bom para dar, pode acreditar, Ele é bom para cobrar. Não cuida do teu ministério não para ver o que vai dar, vai. Deixa estragar, deixa perder para você ver. Se o teu filho te prende, Jesus está dizendo vai renunciar. Se o teu, eu não posso ir porque o meu marido, ele não é crente, mas eu amo ele, eu tenho aquele negócio, aquele caloco, vai renunciar a essa capa. Qualquer coisa que te impeça, qualquer coisa que te embarace. E Nicodemos saiu daquele culto, daquela madrugada, daquela vigília, cheio do Espírito. Hoje vou chegar lá no palácio, primeira coisa que eu vou fazer, vou entregar a capa, não quero mais saber, vou andar com esse Jesus, vai ser uma aventura tremenda. Mas é fácil falar quando a gente está na presença dele. É fácil prometer um monte de coisa que nem a gente promete agora aqui. Eu quero ver depois que a gente dobrar a esquina.
Ananias e Safira? Ananias e Safira era só avivamento, era só pulo, rodopio. Ananias e Safira, rabo de arraia, salto mortal, línguas estranhas. Não tinha crente melhor que Ananias e Safira, não. E na hora da oferta? Na hora da oferta eles pulavam na frente. Não, peraí, pessoal. Não. Eu vou vender a casa e vou pôr tudo aos pés da obra. É fácil falar até o momento que vende. Faz a prova comigo aí, ó. Pega R$1.000, bota no bolso e deixa R$1.000 na conta. Vai em algum lugar e aí a conta vai dar R$700. Diz para mim o que é mais fácil, o que vai doer mais ou menos. Você pagar no cartão ou você puxar o dinheiro e pagar? Ai. Se você pagar no cartão, você nem sente. Só vai digitar 100, ó. Pronto, já foi. Mas tenta puxar do bolso o dinheiro e conta uma por uma, assim, que você lutou para ganhar. Oh, Jesus, misericórdia, meu Deus, acabou tudo. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o cartão é uma realidade abstrata. Aqui é uma realidade concreta. Ananias e Safira fez uma promessa abstrata. Vou vender, vou pôr os pés do... Quando o nego pagou a bolada de dinheiro, que eles olharam, o olho cresceu, o diabo entrou na hora. Mas é muita coisa. Eu nunca pensei que era muita coisa, hein, Safira? Eu também não, viu, Ananias? E aí? Não tem ninguém vendo mesmo? Da glória aqui é a coisa mais fácil. Para dentro do muro tudo é mais fácil. Para fora do muro é que o negócio aperta. Deus quer que você renuncie a esse vício que te domina. Pornografia. Não consegue se libertar daqueles vídeos da internet, né? Está te atrapalhando. As trapaças dos golpes. Tem gente aqui, ó, que precisa renunciar ao seu passado. Porque no passado foi traída, abandonado, trapaceado, tomou golpe. E faz muito tempo que se vem para a igreja achando que Deus vai matar aquela pessoa. Deus, eu tenho que matar ele para todo mundo saber que isso é Deus na minha vida. Acaba com tudo, manda fogo do céu, Senhor. Acaba com aqueles macumbeiros desgraçados. Aleluia. Destrói eles tudo com fogo. Manda fogo, faz o capotamento. Não, pode ser. Está servindo Deus errado. Eu já vou logo lhe dizer, Deus não vai te vingar de nada. Não vai. Para preencher ego de crente egocêntrico. Não. A justiça pertence a Ele. Se está na mão dele, você tem que esquecer. Eu estou dizendo, você precisa se libertar do que te prende. Discípulo de Jesus que nasceu de novo não é preso a nada. Nada. A nada. Nicodemos voltou para casa marchando, à madrugada. Quando ele chegou, que ele viu a capa lá, e os mordomos prontos para servir, ele pensou, até que a vigília foi boa. Mas agora eu estou pensando bem, né? Estava meio emocionado naquela hora. Ele botou a capa nas costas, apareceu meia dúzia dizendo, meu senhor, o senhor está bem, como é que está? Aí já apareceu água de coco, cordeiro assado. Lá na casa de Jesus não tinha nem água. Ele pensou, outro dia, né? Quem sabe outro dia, né? Eu tenho uma obra para fazer ainda aqui. Botou a capa e se esqueceu do que Jesus falou. Já faziam 2 anos que ele estava naquele cargo. Olhe para mim. Preste atenção agora que eu vou dizer que é forte. Eu disse para você no começo que Israel não tinha rei. O rei de Israel chamava-se César, imperador romano. E todos esses 3 cargos, rei, sacerdote e juiz, eram vitalícios, Eduardo. Quando César descobriu que esses 3 poderes eram vitalícios, ele mandou um decreto de Roma para a província da Judéia, dizendo, ninguém poderá mais ficar no cargo mais do que 3 anos. Tem que sair do cargo com 3 anos. Meu Deus. Se ele já tinha 2, ele ficou só mais 1. A prova bíblica? Sim.
que mais um ano depois Jesus é julgado no Sinédrio. Sabe quem preside o Sinédrio? Não sabe, né? Eu vou lhe dizer. Anás. Era Anás que estava com a capa que foi de Nicodemos e que veio de Moisés. Não foi ele que presidiu. Um ano depois ele é destituído do trono. Quando ele perde o que prendia. Alguém me entende? Quando ele perde o que ele não quis renunciar. Porque quando Deus fala, me dá, e você não dá, certamente o diabo vai levar. Não esquece isso não, você já devia ter anotado, hein? Quando Deus diz, me dá, e você não dá, pode esperar que o diabo vai levar. Parece até poesia de música, hein? Agora, olhe para mim aqui. Quando ele é destituído, o que Nicodemos pensa? Lembrei da mensagem de Jesus. Aí, que oportunidade boa. Vou procurar Jesus para ser discípulo dele. Aí Nicodemos desce a ladeira e vai procurar Jesus. Quando vai procurar, ele já não está mais sozinho. Tem uma multidão ao redor. Ele vai passando. Chegou em Jesus. E aí, Jesus? Tudo bem? Lembra de mim? Nicão. Lembra? Nicão. Madrugada. Jesus diz, claro que eu me lembro, Nicodemos. O senhor lembra da proposta que o senhor tinha feito? Então, Jesus, eu vim, larguei tudo e vim. Estou aqui, olha, mestre, para ser seu discípulo. Jesus diz, pois é, meu amigo, o senhor demorou muito? Eu coloquei aquele pescador ali no seu lugar. E agora eu quero lhe dizer que para ser discípulo, as vagas foram preenchidas. Não tem mais vaga. Mas se você quiser, você pode ser seguidor. Que não é discípulo. Temos 35 milhões de seguidores no Brasil. Qual a diferença entre ser discípulo de Jesus e seguidor? É que o seguidor segue Jesus por aquilo que ele faz. O discípulo segue por aquilo que ele é. Nas igrejas hoje, se pregar renúncia, se pregar vida eterna, se pregar salvação, em 10 anos a igreja esvazia. Porque as pessoas querem pães e peixes. Ninguém quer vida espiritual, quer pão e peixe. E se os pastores do Brasil parar de pregar pães e peixes, escreve a profecia, não dou 10 anos para não ver nenhum programa mais de televisão na igreja, da igreja na televisão. Não vai ter mais ninguém pregando na televisão. Porque não vai ter pães e peixes para multiplicar. Nicodemos perdeu a chance da vida dele. Simplesmente porque não quis. Deus me trouxe do outro lado. O anjo que me guarda há 14 anos está me esperando para me levar de volta. De novo ao seio da minha família, dos meus filhos pequenos que me beijaram quando eu saí de casa. Eu pus a minha vida em risco para vir aqui falar para você o que eu falei. Se você quiser, amasse tudo e jogue no lixo. Mas se você não quiser, e preferir dar ouvidos ao que eu disse, chegou a hora de você passar o antivírus dentro de você. Pode ser que ele apite bastante. Pode ser que ele encontre nas áreas sombrias, escondidas da nossa alma, coisas que estão nos impedindo de se encontrar com Jesus, que todos querem, mas nem todos têm coragem. Fique de pé. Larga tudo que está na sua mão, bota na cadeira. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Apesar de termos aqui muitas pessoas, você é esse Nicodemos. E Jesus falou com você em particular, no meio de tanta gente. Existem coisas que estão te atrapalhando, que você poderia estar muito melhor.
Mas isso que te atrapalha é o que te prende. E o que te prende te escraviza. O que te domina te escraviza. Nada pode te dominar senão o Espírito Santo. Você vai fazer uma oração para você mesmo. Porque a gente tem que se libertar primeiro é de nós. O problema não está nos outros, está em nós. Em você, em mim. Então não adianta nada se libertar das coisas de fora, se você não consegue se libertar das coisas de dentro. Se pois o Filho vos libertar, você vai dizer para você: me liberta, Senhor. Me livra de mim mesmo. Eu quero me renunciar a mim mesmo. Tem coisas que eu estou agarrado. Tem coisas que o Senhor já me chacoalhou de todo jeito. Aquele chacoalho que o Senhor deu na minha vida, aquele terremoto, foi para ver se eu soltava. Mas eu estou agarrado. Eu estou enroscado. Eu estou preso. Porque eu amo aquilo. Porque aquilo me faz bem. E aquilo me parece ser maior do que o Senhor da minha vida. É prioridade. Deus já te chacoalhou bastante, mas você é teimoso. Continua preso. Enganchado. Não tem como servir a Deus pela metade. Tem que ser tudo. O altar de Deus está aqui. O Senhor está dizendo: eu quero os seus sentimentos aqui. Eu quero a sua vida financeira aqui. Eu quero tudo que te prende aqui, no meu altar. Eu quero você desarmado, rendido. Eu quero você prostrado aos meus pés. Aí sim. Se você não for mais apegado, as pessoas vão dizer as coisas sobre você e não vai doer mais. Você não vai mais se importar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão fazer. Por quê? Porque o seu coração vai estar em mim. Parece que andar comigo é mais difícil, mas é melhor. Faz uma pergunta para você mesmo. Fecha os seus olhos e pergunta ao Espírito Santo: o que tu queres que eu renuncie? Me mostra agora. Me mostra agora o que está atrapalhando. E talvez Deus te mostre coisas que você nunca imaginou ver. Mas só Ele tem poder de entrar na sua mente. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso é o Espírito Santo que está lhe dizendo. Se esse namoro está atrapalhando, você vai ter que abrir mão dele. Seja lá o que for, Jesus quer você 100% para Ele. Senhor, nós viemos a essa casa de oração nessa noite para ouvir as palavras que não entendemos agora, para entender as coisas que estão acontecendo, as que aconteceram e as que ainda vão acontecer, que nós também não entendemos. Mas nós queremos nos prostrar diante da tua soberania, absoluto Deus. Nós queremos jogar a nossa capa de orgulho, a nossa capa de arrogância,
a nossa capa de falta de perdão, jogar a nossa capa de migalhas, porque não queremos mais migalhas sentimentais, não queremos mais migalhas de ninguém. Nós vamos jogar hoje a nossa capa no seu altar. Desculpa das vezes, Senhor, que nós não te levamos a sério, que brincamos contigo. Eu e Yosef já brinquei contigo, eu te peço perdão. Desculpa das vezes que não levei a sério o que tu disse, das vezes que dei mais ouvido à voz do meu coração do que a tua voz. Me perdoa, nos perdoa. Nós queremos levar a sério o que o Senhor está falando. Visita esse jovem, essa mulher, este homem, este ancião, essa moça. Visita eles nesses dias. Nos ensina na tua humildade a se parecer contigo. E muitos de nós estamos nos esforçando para andar uma légua e nem uma légua a gente dá conta. Mas agora o Senhor vai nos ajudar a andar 2. Quantos de nós levamos tapas na face através de palavras que muitas vezes lançam contra nós, por trás, pela frente, pela rede social, pela internet, e a gente fica doido para retribuir aquela tapa. Então agora, Senhor, a gente quer muito mais. Não apenas ficar calado, mas a gente quer oferecer a segunda face, o outro lado. Abençoa essa igreja, essa casa de oração. Ensina esse povo que é Deus no comando. Ensina cada um de nós que Deus não pede palpites, porque Ele está no controle de todas as coisas. E toda autoridade, ela é instituída por Deus. É só Deus que põe, é só Deus que tira. Nos ensina a sermos mansos, humildes. Ao chegar em casa, Senhor, ó Deus, dá ordem àquele vento, àquela tempestade, àquela fúria para se acalmar. Nós não vamos mais entrar no jogo do diabo. Nós vamos nos calar. Ei, que melhor do que ter razão é ter paz. Então nós vamos abrir mão da nossa razão, porque nós queremos paz. Põe as pessoas no nosso caminho para a gente pedir desculpa. Oh Deus, muitos de nós fomos humilhados no deserto, porque a gente não quis ouvir a sua voz. Então agora, Deus, nós aprendemos a lição. O vento, ser livre, quem é livre não se incomoda com nada. Se convidou, se não convidou, se fez, se deixou de fazer, se é ou não é, para ele nada importa, ele é livre. Nós oramos assim, Senhor, e te agradecemos nesta noite, para a glória do seu nome. Amém. E amém. E amém. E amém. Se assente aí glorificando a Deus.
Queridos irmãos, muito obrigado por terem paciência comigo, por me ouvirem. Peço humildemente que os irmãos orem por mim e pela minha família. Eu, infelizmente, não trouxe material. E se não fosse Deus usar o Eduardo para me trazer aqui, eu ia vir, de qualquer jeito. Mas Deus vai usar ele agora para nos levar de novo para casa. Eu tive domingo pregando em Duque de Caxias. Eu estava falando para o pastor, como é o nome daquele lugar lá, pastor? Santa Cruz da Serra, né? Na Igreja Brasil para Cristo. Eu preguei lá domingo. Domingo eu ainda não tinha colocado os aparelhos, eu ia colocar depois. E aí eu não tinha um carro para vir, e eu tenho lá um Fusquinha 1972. Mais velho que eu, que sou de 73. E eu vim de Fusquinha, irmão. Não passava de 100. Eu ficava ainda fazendo assim, para ver se ele andava mais, mas não andava não. Na descida, irmão, aquele dava 110. Mas balançava tudo. Foi bom que fez massagem nas minhas costas, né? Fez uma massagem de tanto que treme. Eu vim, preguei ali e voltei à noite mesmo. Agora não, agora eu já estou com um carro mais moderno ainda, do pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo me deu um susto lá, né, pastor? Quando eu cheguei na casa do pão do alemão, né? Quase me matou do coração aquele homem, pastor. Até caí. Nós paramos na casa do alemão, onde ele estava esperando a gente. E na hora que eu fui descer do carro assim, ele falou, olha aqui, eu achei que era a lanterna, né? Mas não era não, aquele negócio de dar choque. Prá, faz assim, já viu? Irmão, quando ele fez aquele prá, eu tomei um sustão grande, que eu pulei e caí do outro lado da rua. Doeu tanto meu braço que era melhor ter tomado o choque. Tanto que eu me encolhi assim. Eu até achei que o pastor tinha visto, porque logo ele apareceu me chamando. Fiquei com a vergonha danada. Quase eu não desci do carro para cumprimentar o senhor. Eduardo chorou de rir. Mas ainda bem que ele não viu. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus que ele não viu. Estava distraído com café, pastor. Estava lá, vou contar só para o senhor. Estava com um copão de leite, 4 esfirras, 8 pão de queijo. Deve estar ali no bolso, que não deu tempo dele comer, está tudo ali no bolso dele. Brincadeira, irmão, estou brincando. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Aplauda Jesus mais forte. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, toda exaltação. Você que está saindo daqui alimentado, você pode glorificar a Deus. Você que está saindo daqui alimentado, você pode fazer barulho nessa casa e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Oh glória! Oh glória! Convide 1 ou 2 irmãos para dar glória contigo aí, convida 1 ou 2 para dar glória contigo, para ficar melhor. Agarra a mão dele aí e fala assim, dá glória comigo, 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 dá glória. Ai, a rabação, meu Deus. Deus continue abençoando a todos os amados irmãos. Oh glória! Oh glória!